Estamos de volta e para garantir o bom desempenho das sementes no campo, o produtor tem que ficar atento às boas práticas na hora do plantio, como as condições do solo e de armazenamento na propriedade. E é esse cuidado que coloca o Brasil como principal produtor de soja no mundo. Acompanhe agora, na quarta reportagem da Semana da Semente de Soja. Uma lavoura de soja de alta produtividade começa com sementes de alto padrão de qualidade. O Jackson é produtor no Paraná. O processo de monitoramento da lavoura mudou quando ele passou a produzir sementes. Muda alguns cuidados no manejo, né? Tem alguns cuidados especiais que a gente tem que estar sempre de olho aí na questão de pragas e doenças, para você ter uma semente de boa qualidade, né, com um bom potencial para a próxima safra. No sul, nordeste ou centro-oeste, a praga que mais preocupa os produtores de semente de soja é a mesma. Quando se fala pragas e doenças, a gente dá uma importância maior para o percevejo. Porque o percevejo ele é uma praga que ataca a soja, ele causa um dano direto nessa semente, né? Então, ele causando um dano direto nessa semente, ele vai desfavorecer lá no final, na hora da produção, provavelmente vai ser um descarte. A gente vai jogar toda essa biotecnologia fora, que a gente pôs a campo. Se a semente não vier boa do campo, a gente não consegue recuperar a qualidade dela no beneficiamento. Então, assim, a semente boa se faz realmente no campo. Na escolha correta dos defensivos, na boa e correta aplicação e no momento exato desses produtos, com um time muito bem preparado, equipamentos muito bem calibrados e, consequentemente, gerando um produto de alta qualidade, que é o nosso produto final, que é a semente. Um dos pioneiros da produção de sementes de soja em Mato Grosso recomenda o uso de estações meteorológicas nas propriedades como auxiliar das boas práticas. Porque ela nos orienta a continuar plantando ou não, a colher na hora certa, a colocar os produtos, uma pulverização de produtos químicos na hora certa também. Então, hoje, a base da meteorologia, ela veio para as fazendas. Nós temos que tirar o máximo de proveito nisso. Nesta sementeira, no oeste da Bahia, o checklist de produção é seguido à risca. Antes do plantio, no trato do solo e revisão das plantadeiras para a distribuição correta das sementes. Durante, com monitoramento para ajustar o que for preciso. Antes do plantio, eu preciso ter um cuidado muito grande na revisão das plantadeiras, procurando dar uma ênfase muito grande para os mecanismos de distribuição de sementes e para os mecanismos de corte de palha. Durante o plantio, eu preciso ter monitoramento. Monitoramento para descobrir os defeitos daquele plantio, que estão geralmente embaixo da terra, para que os ajustes sejam feitos em tempo real, porque depois que fez não tem mais o que fazer. E não se conserta, não se ajusta aquilo que não se conhece. Não se conhece aquilo que não se monitora. Então é uma prática de suma importância a gente vencer o plantio com sucesso. O engenheiro agrônomo e consultor técnico Tiago Moreira Barros lembra que na hora da colheita, o maquinário deve estar limpo e regulado. Tem que ser uma máquina muito bem regulada, né, para evitar danos de quebras e perdas na produtividade, né. Em relação à parte de transporte, essa máquina tem que estar muito limpa. O caminhão que vai fazer o transporte dessa semente colhida para a sementeira, né, no caso que o produtor rural ele é o cooperado da sementeira, então essa semente que vai sair do produtor para a sementeira ele tem que estar muito limpo para evitar todo tipo de contaminação. O bom desempenho da semente no campo depende de fatores como as técnicas aplicadas no plantio e as condições do solo, por exemplo. Porém, aqui nessa sementeira, quando se trata de boas práticas e produtividade, o monitoramento constante em todas as fases de produção é defendido como um dos principais fatores a serem considerados pelo produtor. Na unidade de beneficiamento, a semente passa pela secagem e limpeza. Depois é separada por tamanho e formato. Esse processo ele vai tirar todas as sementes imperfeitas, grãos quebrados, a sujeira, vai fazer a limpeza
a limpeza da semente e deixar ela padronizada. Hoje, de cada 100 quilos, a gente consegue expedir, depois de todo o processo de beneficiamento, em torno de 60 quilos é o que chega de semente aprovada com qualidade ao produtor. Depois, as sementes são ensacadas nesses big bags, com capacidade para 5 milhões de sementes. Com isso, o produtor ele tem uma maior assertividade na hora da compra da semente, porque ele vai comprar realmente a quantidade de semente que ele precisa para X hectares. O cuidado não termina na produção. Quando a semente chegar na propriedade, uma série de medidas devem ser tomadas. Outros insumos como adubos, calcário e também defensivos devem estar longe da semente. Então, quando o produtor recebe essa semente na propriedade, ele deve checar os lotes, checar a condição, a aparência do lote para ver se durante o transporte não houve condensação de água e essa água não entrou em contato com a semente, porque nós temos que lembrar que a semente, a partir do momento que ela recebe água, ela começa a estimular alguns fatores que vão iniciar o processo de germinação. Dentro da propriedade, armazenar sempre à sombra, lembrar de colocar um pallet ou alguma estrutura para que os bags ou as sacarias não fiquem em contato com o solo, manter essa semente num local ventilado e, principalmente, não umedecer a semente. O doutor em agronomia explica que algumas sementes conseguem sobreviver com apenas 4% de água na estrutura, mas a maioria deve ser armazenada entre 11% e 13% de teor até a hora do plantio. Se o teor de água estiver muito baixo, eu digo em torno de 9%, 8% ou 7%, quando ela entrar em contato com a água do solo, a água vai entrar tão rápido que a célula não vai ter tempo de se reestruturar, de fazer com que a membrana celular volte a se tornar ativa e a célula irá romper, que faz com que primeiro o vigor seja perdido e logo após o potencial de germinação. Seguindo as boas práticas do pré-plantio, durante o estabelecimento da lavoura e na colheita, o agricultor vem conseguindo os resultados que colocam o Brasil como o principal produtor de soja do mundo. E hoje tem surgido outras informações, muita tecnologia, desenvolvimento de produtos hormonais, micronutrientes, que realmente também contribuem para o desenvolvimento de raiz. O sucesso de uma lavoura, inicialmente, é raiz. Se a gente tem uma raiz bem estabelecida, e esses produtos tudo contribuem para uma formação melhor de uma planta bem nutrida inicialmente, que vai refletir em produtividade no futuro. E você pode rever essa reportagem logo mais no Rural Notícias, às 6h30 da tarde. Amanhã o tema que encerra a Semana da Semente de Soja vai ser tecnologia na produção de sementes. Não perca!